Boa cagada que eu fiz ali, não é? Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Acabadinho de testar a nova Africa Twin Adventure Sports. Isto é um comparativo entre a anterior e esta, melhorias e desmelhorias. O que é que eu achei da moto, o que é que não achei, eu já disse no vídeo, podem ir lá ver, mas basicamente isto é um comparativo entre a Africa Twin versão 2013 Adventure Sports, 2023 Adventure Sports e a Africa Twin Adventure Sports 2024. É assim, pá, a moto sofreu uma evolução muito grande. A nível de ciclística está muito diferente da 2023. A nível de jantes, isso então sobressai logo, assim, é logo das primeiras coisas que sobressai. A jante de 2023 era jante 21 à frente, jante 18 atrás, salvo erro, era com câmara de ar, à frente por menos. Esta é jante 19 à frente, jante 18 atrás e tubeless. Ou seja, logo à partida são aqui pequenas alterações que poderão, ou vocês poderão não valorizar tanto, mas quem utiliza a moto mais em contexto de estrada e autoestrada e não então em contexto de fora de estrada, vai notar uma diferença muito grande a nível de agilidade em curva, em estrada, em manobrar a própria moto a velocidades mais reduzidas. Esse foi logo o primeiro impacto. Outro impacto, opa, é a facilidade com que eu chego ao chão. Porque a própria moto disponibiliza duas posições de altura de banco, que será 855 mm para quem se sentir mais confortável nesse contexto. Tem os 835, que eu senti-me melhor nos 835, cheguei completamente com os pés completamente pousados no chão. Gostei muito da posição ergonómica, tanto da 2023 como da 2024. É algo semelhante, embora eu acho que nesta 2024 foi um bocadinho mais aprimorada. O motor basicamente mantém-se o mesmo, o motor 1000 de cilindrada, 1000 de evitar 100 cavalos, a rondar 100 cavalos. Quick Shift, eu não sei, eu não tenho a certeza se Quick Shift na 2023 se teria ou se seria opcional.
eu penso que seria opcional, não seria de base. Depois, pá, conforto, muito mais, a meu ver, puseram-se ou dedicaram-se a colocar o banco muito mais confortável. Sofreu aqui também um bocadinho. Opa, outra coisa que me fascinou ou que me surpreendeu é que não houve um grande acréscimo de valores do ano passado para este ano. Soube aqui um acréscimo de 500 euros. Foi algo quase residual, nem se nota, muito sinceramente. Acho que a Honda está a fazer ou está a ter uma boa política de marketing. Já disse isso no vídeo do test drive da Africa Twin, porque pá, não está a elevar muito os preços base. E o que é que isso faz? Apela-nos a ir ao concessionário tirar dúvidas sobre a mesma. E quando já estamos num processo que eu vou-lhe dizer de pré-compra ou mesmo de compra, começam-nos a dizer: opá, você se quiser malas, isso chama-se o pack X e custa mais 1000 euros. Se você quiser top case e descanso central, isso chama-se pack Y, vai-lhe custar mais X, ok? Se você quiser mais isto ou mais aquilo, chama-se pack off-road, tem que desembolsar mais 1000 ou 1000 e tal euros. Pá, por isso, se vocês forem comprar na marca, contem com nesta nova Africa Twin à volta dos 25.000 euros. Nas anteriores dava para comprar, ou por menos a ideia que eu tenho na Adventure S anterior é que vocês podiam comprar as coisas individualmente e não por packs. Pá, o que poderia beneficiar no preço final, porque imaginem, a gente compra umas crash bars e uma top case, não tem que andar a comprar 2 packs que trazem coisas que a gente não precisa e a prescindir de 2000 ou 2000 e tal euros, quando eu só quero crash bars e uma top case. E se eu for comprar o pack das crash bars, inclui-me mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o que outro, que eu não vou precisar daquilo ou não quero aquilo, ou não quero despender dinheiro naquilo. Pá, as marcas agora estão a fazer um bocado isso, porque inclusive tive o meu amigo Filipe da Urban Ride que comprou a Transalp, e só para vocês terem uma ideia, devido aos packs, de querer os packs todos e mais alguns, havia um acessório que era comum entre 2 packs, mas só que um pack trazia um extra qualquer e o outro pack trazia outro extra qualquer, mas era comum, não sei se era a proteção de cárter, se o que era, e, ou seja, ia ficar com duas proteções de cárter sem necessidade nenhuma. Quando no stand disseram: opá, não temos maneira de contornar, o máximo que a gente pode aconselhar é você meter o proteção de cárter que venha mais, você colocá-lo no LX à venda. Opá, não faz muito sentido. Por acaso acho que ele arranjou um stand que retomou-lhe o próprio protetor de cárter e abateu-lhe isso ao valor final. Mas a grande maioria dos stands onde aquilo já tem tipo um programa pré-definido e tu ao acionares os packs emite logo uma fatura com aqueles valores todos e com os componentes todos, e que pá, se for um gajo mesmo só vidrado no programa e que não arranja maneira de contornar, quer dizer, tu trazes coisas que não precisas na moto. Acho que a Honda devia olhar um bocadinho a isso. Sei que fatura mais, vai faturar mais, é normal, assim um bocado à semelhança
da BMW, mas a BMW acho que já tem a coisa um bocadinho mais aprimorada relativamente aos specs. A Honda ainda faz aqui, ainda mete aqui um bocadinho os pés pelas mãos relativamente à forma como faz os packs, porque repete componentes em packs diferentes. Pá, o que a meu ver não faz muito sentido, ou não fará muito sentido. Por isso, o meu feedback geral da moto, das motas, ou da Africa Twin Adventure S anterior para esta, é que sofreu um upgrade bastante considerável. Gosto da autonomia da própria moto, 24 litros e meio, quase 25 litros de autonomia, é brutal, mais 5 litros que a minha Suzuki, mas lá está, perde a minha, é muito mais guia, por exemplo, e por exemplo na dele justifica muito mais, por exemplo, o peso do que justificará na minha tem 243 kg, ou que é, ou 247, mas eu não vejo aqui nada que possa justificar perante a Africa Twin, que parece muito mais volumosa, muito mais motona do que a minha, e pesos iguais. A Honda arranjou ali maneira de minimizar o peso também, eu acho, ao mínimo. Outra situação que me agradou bastante foi, acho que melhoraram também relativamente à anterior, o próprio centro de gravidade da moto. Não sinto o centro de gravidade tão alto, está mais bem distribuído o peso, e essas pequenas melhorias, que eu chamo-lhe melhorias, fazem toda a diferença de um modelo para o outro. Ok? Agora, a nível estético está muito semelhante, a nível tecnológico está uns pontos acima, melhoraram ali uns pontinhos a nível tecnológico, com eles detectam, por menos se tivesse a possibilidade, detectam a intensidade das luzes e ligam médios, mínimos, de luzes de presença, fazem esse autoajuste. Uma coisa que esta moto tem e que a grande maioria da concorrência não tem, assim à semelhança da minha, que é o Quick Start, que a gente clica uma vez e ela começa logo a trabalhar. Não vejo muitas motos a ter esse sistema, por mais incrível que pareça, mas é verdade. Basicamente a moto, a nível estético, tem ali umas pequenas nuances à frente, o escape parece-me o mesmo, a nível de cores, design, muito semelhante àquilo que seria anterior. Acho que a Honda mexeu só naquilo realmente que devia e que realmente melhorou, porque normalmente em equipa que se ganha não se mexe, e a Honda esta marca, a Africa Twin, é icónica. A Sport, a Adventure Sport, é topo de gama, por assim dizer, dentro da Africa Twin, porque lhe dá aquela maior autonomia. É uma moto, e prepararam-na assim, a meu ver, para ser uma moto mais estradista, mais para turismo do que propriamente para fora de estrada, como era a sua antecessora. A meu ver, acho que fizeram um bom trabalho, um excelente trabalho. Acho que vai ganhar muito mais adeptos esta moto que propriamente a Africa Twin normal, porque acho que faz mais sentido para quem quer viajar esta moto e despender ali um bocadinho mais de dinheiro na aquisição logo à partida nesta moto, do que uma Africa Twin normal, que ainda vem com jante 21, ainda vem com câmara de ares, ainda vem com essas coisas todas. Vai-se sentir um bocadinho mais a subir um passeio, vai-se sentir um bocadinho mais que se quiseres meter a moto fora de estrada,
Pá, mas ganha-se, a meu ver, ganhas muito mais em estrada, porque se é isso que tu fazes, vais ganhar muito mais. Se tu fazes 80% de estrada ou 90% de estrada e o resto fazes uns estradões ou pouco mais do que isso e umas estradas degradadas, opá, esta moto sem dúvida está muito mais bem conseguida. A Africa Twin Adventure Sports 2024, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, subscrevam, opa, é nada como testar as motas, é isso que eu vos aconselho, e vocês tirarem as vossas próprias conclusões, ok companheiros? Um grande abraço, sigam aí o canal e tchauzinho!